O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stephan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é mais uma edição de Conversas com Binder e hoje o assunto é saúde e alimentação. Vamos falar sobre isso com a nutricionista Ângela Federal. A Ângela tem um trabalho muito interessante, especialmente com crianças, famílias, e isso que a gente vai tentar tratar, especialmente por conta da pandemia, da Covid. A gente tentou aí, muitas pessoas estão tentando buscar soluções para melhorar a alimentação, que no dia a dia corrido que era antes da pandemia, muitas pessoas não se davam conta do que se alimentavam, né, do que especialmente as crianças comiam. Então essa parada da pandemia acabou abrindo espaço para que a gente prestasse mais atenção na alimentação, tivesse um cuidado maior com isso, e é esse assunto que hoje falaremos aqui. E eu lembro que você pode participar do Conversas com Binder, mandando sugestões de pauta para o nosso Instagram, que é o @conversascombinder. Também estamos no Twitter, que é o Comando na Mídia, e nosso site é o comandonews.com.br. Lá você encontra todos os podcasts já produzidos pela Comando Comunicação. Além, é claro que você pode ter muitas histórias legais para poder ouvir a hora que você quiser, no aplicativo que você quiser, de sua preferência também. Esse podcast também está disponível em plataformas como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Então, fique à vontade, escute a hora e aonde quiser. Bom, Ângela, então eu queria que você falasse um pouquinho para começar, justamente se a pandemia mudou o comportamento das pessoas com relação à preocupação com a alimentação. Primeiro momento, no início da quarentena, eu percebi bastante o movimento das famílias buscando qualidade na alimentação. Então, houve uma reestruturação, é como se fosse um recuperar histórico, assim. Por muito tempo eu não consegui cuidar da alimentação da minha família, então agora eu vou aproveitar para isso. Por muito tempo eu não pude cozinhar minha comida, então eu vou me dedicar a isso. Por muito tempo eu não consegui cuidar das minhas coisas, da minha casa, vou me dedicar a isso. Mas como a quarentena foi se estendendo, essa empolgação também foi se perdendo. Então, assim como as famílias no início tiveram esse movimento de encontro, uma nutrição melhor, compras mais inteligentes, uma organização melhor da rotina, logo na sequência, à medida que a quarentena foi se estendendo, isso foi se perdendo. E automaticamente voltaram muitos hábitos anteriores de bastante fast food, os próprios iFoods e todas essas entregas de comidas rápidas, muitos instantâneos, né, coisas prontas, porque as pessoas começaram a não curtir mais tanto esse processo. Então eu vejo que houve sim, inicialmente um movimento muito positivo, mas depois veio o efeito rebote, onde a gente vê crianças que têm ganho peso e adultos que têm ganho peso com um volume muito grande. Então, assim, tem relatos de pessoas nesse período que têm ganhado 6, 7, 10 quilos. E isso realmente é bastante preocupante, uma vez que isso vem associado a vários fatores de risco, entre eles, inclusive, o corona. Então, se a gente pensa nessa contrapartida, eu tenho trabalhado bastante a nutrição familiar, onde a gente aborda realmente uma nova, né, estratégia para que as famílias consigam se organizar novamente, mas que não haja só aquela pressão da questão de que tem que fazer, mas que seja um processo prazeroso, além de saudável, né, que é muito importante que seja assim. Então, para isso eu tenho lançado alguns programas online, tem um que se chama Home Spa da Nutri,
que eu já estou indo para a 6ª edição, e na 6ª edição a gente vai abordar assim, especificamente a questão familiar, né? Como abordar a educação nutricional com crianças e adolescentes, como introduzir os hábitos no dia a dia, como preparar refeições saudáveis, né? Como fazer com que a rotina possa ser saudável apesar da quarentena, apesar da ansiedade, muitas vezes apesar da ociosidade, apesar da preguiça, apesar da inércia. Então realmente mudando a perspectiva e trazendo assim qualidade de volta, mas algo que seja sustentável, não seja aquela onda momentânea onde você se empolga muito, mas não consegue manter esse processo a longo prazo. Então, Ângela, uma pergunta que eu tenho, assim, eu acho que é bem legal até a gente colocar isso. É recomendável que uma criança em fase de crescimento estabeleça alguma dieta alimentar? Como é que isso funciona? Nesse caso, a primeira dica que eu dou sempre é nunca coloque uma criança em dieta. Eu penso que dieta ninguém deve fazer, né? Dieta é uma coisa que acontece em ambiente hospitalar ou por uma razão específica, com uma duração curta, com um objetivo único e onde você sempre vai ter restrição nutricional, onde você sempre vai ter uma perda de nutrição em si, e você acaba tendo resultados, mas que não se tornam sustentáveis. Então, assim, a primeira questão que vem na educação nutricional é uma bela conversa com a criança. Isso se ela já tem a idade para assumir essa percepção, né, de realmente entender. Outro ponto é realmente mudar a atmosfera da casa. Não adianta você proibir a criança de comer biscoito recheado e o teu armário estar cheio dele. Né? Então, a gente entendendo a responsabilidade dos pais, que é não só orientar a criança, mas também não dificultar o processo, tendo muitas vezes alimentos que se tornam um problema para essa criança, o processo já fica muito mais fácil. Não pode ser algo que seja feito com estresse, com gritaria, com castigo, com briga. O alimento ele não pode ser moeda de troca, ele tem que ser o combustível, e esse combustível tem que gerar prazer no processo. Então existem muitas estratégias legais, inclusive calendários nutritivos, um processo mais voltado a desafios, é como se fosse uma verdadeira dinâmica, uma gincana, onde você traz a criança para junto desse processo. Outra coisa legal é trazer a criança e o próprio adolescente para o preparo, que ela tenha contato com o alimento antes dele estar pronto, dela tocar, dela manipular o vegetal, a fruta, o legume, a hortaliça. Isso também já gera uma empatia, porque é algo que ela fez. Transformar os momentos em algo muito prazeroso também é uma estratégia muito interessante, mas principalmente apresentar tudo isso para a criança com muita alegria. Porque se você já vier dizendo, por exemplo, você não gosta, mas você vai ter que comer, mesmo que você não queira, você vai comer tudo. Se você não comer agora, vai comer depois. Ou muita ameaça, a criança por si só já entende aquilo como algo ruim, mesmo antes de provar. Então é importante que os pais, eles se reposicionem. Então eles vão apresentar uma coisa nova para a criança, é como se realmente fosse aquela surpresa que você preparou com carinho, né? Com aquela alegria no rosto, um prato bem montado, uma apresentação legal, você dizendo, olha que delícia que eu fiz para você, né? Só isso já melhora a aceitação, né? Então, pais que já vêm com aquela insegurança, achando que a criança não vai gostar. É um treino, é uma educação. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce com todo o paladar formado. Esse tudo é um processo. E esse amadurecimento do processo precisa de constância e de disciplina. Então, assim, com leveza, com alegria, com uma estratégia variada. Às vezes a criança não gosta do alimento numa forma que ela foi apresentada e tem tantas outras alternativas que podem ser utilizadas. E quem é atleta, Ângela, como é que funciona nesse caso? Porque eu vejo que atletas que param de desenvolver sua atividade profissional, de repente engordam bastante, assim, né? Tem essa tendência a continuar se alimentando da mesma maneira, né? Isso acontece também. A importância do ajuste calórico é o maior segredo de qualquer manutenção ou perda de peso, né? Então, se a gente tem uma demanda energética, ou seja, um gasto energético grande,
com atividade física, ou mesmo a nossa atividade que não é isolado dentro de casa, né, de movimentação, de ir e vir, a própria questão mental, né, muitas vezes, e as atividades físicas programadas, né, isso tudo demanda muito mais energia do nosso organismo. Quando a gente diminui esse gasto energético, se a gente não fizer um ajuste calórico, a gente vai engordar, porque vai sobrar caloria, e essa caloria ela vai ser metabolizada e vai ser armazenada nas células de gordura. É isso que acontece, de uma forma bem simplificada, né? O organismo é muito complexo, mas para apresentar isso de uma forma bem simples. E é muito comum atletas ou pessoas que foram muito ativas por muito tempo, depois terem problemas ou dificuldade com o seu peso. Isso acontece porque elas não fizeram um ajuste calórico depois que teve a diminuição da demanda energética, do gasto grande. Então, não precisa ser algo muito instantâneo, muito radical. Isso tem que ser algo proporcional. Então, o gasto energético de uma pessoa que tem uma quantidade de massa magra maior é maior. Então, ela mesmo em descanso, ela tem uma demanda energética muito maior do que uma pessoa que tem menos volume muscular, menos massa magra. À medida que o organismo vai ficando um período mais inerte, né, não com tanta atividade física, ela vai tendo uma diminuição desse tônus, dessa massa muscular, e automaticamente o seu gasto energético diminui. E se ela não reduz o seu volume calórico, o que ela come, ela vai armazenar gordura. E daí, muitas vezes, dependendo da alimentação, se ela ainda for pouco nutritiva, o organismo usa a própria massa magra como fonte de energia e assim ela acaba utilizando o músculo como energia ao invés dele usar a gordura. Então, o ajuste calórico nesse período de pandemia, de isolamento social, ele é muito importante. Então, isso não está relacionado à fome. A pessoa não deve passar fome porque fome é fisiológico, mas ela precisa fazer um ajuste calórico, porque senão ela vai armazenar mais gordura e depois o organismo, para voltar, é muito mais difícil, porque toda a questão de tanto de emagrecimento como ganho de peso é um estresse para o organismo, né? Então, ele precisa trabalhar numa linha mais constante, assim, onde a gente tem um patamar de saúde mais relativo a um platô, né? Onde a gente estagna o ganho de peso e a perda e mantém um peso saudável. E manutenção de peso nessa época de pandemia também é bem importante. E Ângela, como é que tem sido o trabalho do nutricionista durante a pandemia? Como é que vocês estão atendendo? O que mudou nos atendimentos que eram todos... Sempre eu me acostumei a ir no nutricionista, sempre as consultas eram bastante assim interessantes porque havia uma entrevista, né, uma preocupação em saber como é que era a vida da pessoa, os hábitos, enfim. Como é que isso é feito nesse momento agora? O nosso trabalho mudou bastante. Por muito tempo, a nutrição, até antes da pandemia agora, a gente não podia fazer atendimentos online, a não ser que a consulta presencial tivesse sido a menos do que 90 dias. Então, isso nos limitava bastante no atendimento de pessoas que não fossem da nossa cidade ou que não estivessem próximos ou agendassem uma consulta presencial. No momento que começou a pandemia, o CFN, que é o nosso Conselho Federal, ele liberou as consultas online e isso fez com que a gente pudesse realmente abrir muito o leque. E à medida que eu fui atuando nas áreas que eu comentei inicialmente, e são muito mais outras, então a gente acaba tendo um contato muito grande com uma diversidade muito grande de públicos e os convites foram surgindo. Então, assim, há 3 anos eu tenho tido uma experiência muito legal, assim, sendo fonte de reportagens, participando de entrevistas, internet, rádio, televisão, até algumas reportagens mais longas, né? Então teve uma gravação de um período inteiro, de um mês de acompanhamento de pacientes, e tudo isso tem me trazido frutos muito legais, e isso fez daí com que haja a oportunidade de participar de lives que tem
uma abrangência muito grande, né? Você acaba atingindo um público que talvez você muitas vezes não atingiria. Então, eu acabo atendendo pessoas do Brasil e de fora. Então, eu tenho pacientes de Dubai, eu tenho pacientes de Portugal, muitos pacientes na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, e em vários estados aqui